Violência psicológica contra a mulher, um mal invisível. Esse crime nem sempre é identificado e muitas vezes negligenciado. Esse tipo de agressão é uma das formas de abuso mais comuns no contexto doméstico e familiar, que causa danos emocionais. Silenciosa e brutal. A violência psicológica atinge milhares de mulheres no Brasil. Ela pode estar mascarada em ironias, demonstração de ciúmes, ofensas, humilhações e outras formas de controle. Das diversas formas de abuso às quais uma mulher pode ser submetida, a psicológica é uma das mais devastadoras. Sem marcas físicas visíveis, se instala lentamente. A violência física, ela aparece. Então, a mulher aparece de olho roxo, aparece de óculos escuro, ela faz um exame de corpo de delito se ela foi estuprada. Então, a violência é visível. A violência psicológica, ela não é visível. Então, as próprias mulheres muitas vezes minimizam. Então, eu escuto no consultório o paciente me falar assim: ah, mas pelo menos ele não me bateu. Quer dizer, a pessoa foi ofendida, foi humilhada, foi xingada. Eu tenho pacientes que falam assim, absurdos, né? Para as esposas que escutam absurdos de namorados, de companheiros, mas não bateram. Então, elas mesmas, parece que a própria mulher dá um desconto porque não foi físico. Quando a gente fala de violência psicológica, então quer dizer que tem uma transgressão das questões individuais do outro, ou seja, existe um desrespeito a barreiras, existe um desrespeito ao outro, existe algo abusivo ao outro. Muitas vezes, quando a gente percebe, a gente está super envolvido nessas transgressões, achando que existe uma normalidade naquilo ali, porque existe um fator de amor, muitas vezes, uma idealização de um amor, ou porque a gente não pode separar e coisa do gênero. Só que dentro desse padrão de normalização da dor, a gente vai acabando cedendo o nosso eu e acabando nos tornando cada vez mais dependentes, muitas vezes tristes, anulando nossa individualidade, não sendo respeitada como indivíduo, então acaba transgredindo muitas questões psicológicas. Muitas vezes as vítimas temem falar a verdade para se livrar da dor emocional. O que se vê são mulheres que se escondem com medo do pior acontecer, como conta a especialista Mariângela Blois. Essas mulheres, elas às vezes até ficam com vergonha de contar para amigas, vizinhas e tal, alguém que possa chamar a polícia e proteger, porque é meio desvalorizado, sabe? Isso de ser, é mulher, então ela deve estar exagerando, pode estar exagerando, não era assim, foi uma briguinha, foi uma discussão num dia, aquela coisa, melhor não se meter. Então, aí vai para a justiça e fica, tem tantos casos de assassinato, então o caso da mulher que é violentada psicologicamente não é tão importante. Ela está sangrando, ela está morrendo, ela está no PS, então vamos cuidar das que estão morrendo, né? Que andaram um tiro, facada. Então essa parte de uma denúncia de violência emocional, ela pode sim ficar em segundo plano, porque como não aparece no raio-x, não aparece no exame, não aparece no hospital, é uma violência interna, mas que destrói do mesmo jeito, ela pode não ser vista com tanta gravidade, e é extremamente grave. Muitas não percebem que estão sofrendo danos emocionais. Com a rotina de violência psicológica, a vítima passa a se sentir culpada. Quando você está dentro de um relacionamento, é muito difícil perceber essa violência psicológica. Porque a violência psicológica se dá a partir do momento em que existe uma destruição da sua segurança, da sua autoestima e da sua capacidade. Só que aí, a justificativa é real. Realmente eu estou inchada, realmente eu não estou tão bonita, realmente eu não me sinto capaz. Eu errei nesse ponto, porque todo mundo erra em algum momento. E aí é o primeiro ponto onde a pessoa acaba te destruindo. Então a violência psicológica é difícil ter esta percepção, tá? Porque é muito fácil de acontecer. Eu poderia muito bem estar aqui virando para você falando assim, escuta, suas anotações não deveriam estar num caderno.
Por que você fez a zona tal? Tô vendo vários riscos ali, você errou bastante, né? E aí você fala, realmente, eu não deveria ter riscado, realmente, eu poderia ter feito mais caprichado, realmente. Então, essas são maneiras e são formas que um narcisista se usa, né? E é justificável, porque você mesma percebe que você errou, e você errou nesses pontos. Então, aí quando você olha, você fala assim, ele tem razão. Ele tem toda a razão de estar sinalizando, de estar apontando isso. Isso vai destruindo a sua autoestima, porque você imagina conviver com uma pessoa que em algum momento falou que você era perfeita, que você era maravilhosa, que você, né, era o máximo, e aí de repente você não serve mais para nada, você é falha, você é insegura e você erra. Então você vai tentar o tempo inteiro voltar a ser assertivo e voltar a ter essa sensação que você é tudo para alguém. Quantos de nós não queríamos ser tudo para alguém? Segundo o psicólogo Yuri Buzyn, esse tipo de agressão pode desencadear doenças de saúde mental, como depressão ou transtornos psicológicos. A questão da saúde mental e da saúde física, tá? Muitas vezes o nosso mental vai impactar no nosso físico, porque é uma coisa só, muitas vezes. Então, a partir do momento que eu estou muito deprimido, vou dar um exemplo da depressão, a gente tem muita dificuldade de resposta ao mundo, então a gente sente falta de vontade, a gente não quer sair da cama, a gente não quer comer, muitas vezes ou comer demais, dependendo do caso. Então a gente começa a ter consequências físicas também daquilo ali. Já se a gente vai para uma questão de ansiedade, onde a gente está o tempo todo ali com aquela angústia no peito, taquicárdico, então a gente tem efeitos das situações e transtornos psicológicos no nosso corpo. Então a gente não consegue isentar uma coisa da outra, tá? Elas são síncronas. Então, quando a gente não está bem mentalmente, nosso corpo também não vai estar bem. Isso não quer dizer que o outro está agredindo fisicamente o nosso corpo diretamente. Mas a partir do momento que existe essa transcrição, essa invasão e reforço cada vez mais dessa situação abusiva, o nosso corpo também vai responder. Nosso corpo também vai sentir de alguma maneira. A violência psicológica contra a mulher é formada por 3 fases. A primeira é o ato de tensão, momento em que o agressor a insulta, ameaça e xinga, e que a vítima se sente acuada, reprimida e se isola. Na sequência ocorre uma escalada das violências, e a mulher entende que está sendo vítima de um crime. A terceira consiste no arrependimento e tratamento carinhoso por parte do agressor. A psicóloga Larissa Fonseca explica que essas fases são os caminhos do homem narcisista nas relações afetivas. É difícil conseguir se blindar de um narcisista, de um manipulador, né? Porque ele é extremamente sedutor. Então, além dele te convencer, ele vai convencer todos ao redor de que você é o grande vilão. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é fortalecer a autoestima desse paciente. Esse paciente precisa reconhecer o que ele é capaz, reconhecer quem ele é e reconhecer as situações que talvez não sejam exatamente daquela maneira que a outra pessoa está falando. Porque a outra pessoa distorce a realidade. Então esse fato acaba ficando um pouco conturbado na mente da vítima. Na mente desse paciente. Então a gente precisa reestruturar essa autoestima e fazer com que a pessoa enxergue a realidade, ajudar a pessoa a enxergar a realidade. Na verdade, ela traz a realidade, só que ela traz a realidade de uma maneira, mas ele disse que foi assim, assado. Ele disse que, na verdade, ele fez isso por causa daquilo, tudo com muitas justificativas. Uma coisa é você aceitar a justificativa, outra coisa é você querer conviver com isso. Tudo bem, a pessoa tem uma explicação para te dar. Mas será que eu quero conviver com essa explicação? Aí são duas instâncias totalmente diferentes. Raquel Galinatti, diretora da Associação dos Delegados de Polícia, conta que os ciclos da violência podem também ter atos diferentes, como a traição. Violência psicológica é o primeiro ato de violência num ciclo de violência contra a mulher num contexto doméstico familiar. Porque nenhum agressor, ele inicia a violência, o relacionamento com aquela mulher, com uma violência física, esbufetando aquela mulher. Para conquistar essa mulher, ele tem que ser cordial, ele tem que realmente mostrar que é alguém que aquela mulher tem interesse em ficar e se apaixonar.
E aí a violência psicológica, ela não na normatização penal, ela fica muito ampla. Mas eu posso classificar, por exemplo, até a traição uma violência psicológica. Quando, de forma reiterada, a pessoa permanece no relacionamento, traída, claro que a sua autoestima fica dilacerada, claro que até a sua imagem, autoimagem, ela fica destroçada. É um sentimento de impotência, é um sentimento de desvalorização. Desde 2021, no Código Penal é crime violência psicológica contra a mulher. A modalidade já era prevista na Lei Maria da Penha, mas ainda não havia sido detalhadamente tipificada, como explica o advogado criminalista Rafael. Bom, a violência psicológica é um crime bem mais recente dentro do nosso Código Penal. É um crime de 2021. Então é um crime bebê ainda, né? Nós ainda estamos nos conscientizando sobre o que é a violência psicológica. Os tribunais ainda estão se adequando para entender quais são as provas mais fortes, mais fracas, o que pode ou não ser levado em consideração numa investigação de violência psicológica. Então ainda tudo é muito novo. Então, claro que nós temos ainda muito mais denúncias de violência física, mas eu não tenho a menor dúvida de que existem muito mais vítimas de violência psicológica do que de violência física. O problema é que começa que muitas dessas mulheres nem sabem que são vítimas de violência psicológica. Muitas mulheres entendem que a agressão começa no bater, na agressão física, e ela já vem de muito atrás. Então a violência psicológica, ela é um primeiro alerta para que a mulher entenda que ela é vítima de violência doméstica. E a partir de então ela precisa se conscientizar disso e tomar as medidas necessárias, porque a violência ela é cíclica e ela vai sempre progredindo e muitas vezes acaba numa agressão física e em alguns casos temos centenas deles sendo divulgados na morte dessas mulheres. No ano passado, um homem foi preso por violência psicológica contra a ex-mulher em Nova Iguaçu, na Embaixada Fluminense. Elimar Correia dos Santos já tinha sido denunciado pela ex-companheira por lesão corporal e ameaças. Ele também já havia descumprido medidas protetivas anteriormente. A medida protetiva ela é uma medida assecuratória à mulher que pode ser aplicada sempre que houver um caso de violência doméstica, não só na violência física. Então é possível protetiva, por exemplo, para um caso de ameaça. E hoje a lei ela é muito mais protetiva para a mulher, porque hoje a lei estabelece de uma forma clara que a protetiva ela deve ser concedida independentemente da condenação do acusado, independentemente da existência ou não de um inquérito policial, havendo indícios da necessidade de proteção à mulher, o juiz tem que conceder a medida protetiva. Mas é importante a gente deixar claro que a medida protetiva ela não é um fim em si mesmo. A medida protetiva ela é um meio de garantir que aquela mulher não volte a sofrer novos atos de violência durante a sua vida. Mas é importante que as mulheres entendam que apenas a violência, apenas a medida protetiva, ela não é suficiente para cessar a agressão. Muitas vezes ajuda, mas é importante que ela vá até o final. Ou seja, que ela realmente busque auxílio policial, busque auxílio judicial, para que aquele boletim de ocorrência, para que aquela medida protetiva se transforme no inquérito policial e posteriormente em uma ação penal. E aí sim a gente vai ter um ciclo completo de investigação, de apuração judicial, que vai auxiliar para que não haja mais nenhum tipo de violência contra essa mulher. De acordo com a vítima, o relacionamento durou 1 ano e 7 meses e Elimar não aceitava o término. O crime de violência psicológica, que é previsto no artigo 147b do Código Penal, que prevê atos de agressão psicológica, esses atos eles podem ser caracterizados como humilhação, como situação vexatória para essa mulher, atos em que tenta-se denegrir, depreciar a autoestima dessa mulher. A pena prevista é de 6 meses a 2 anos de reclusão. E o crime
de ação penal pública incondicionada. Significa o quê? Que qualquer pessoa que tenha conhecimento de alguém que seja vítima e queira denunciar, pode denunciar. Não depende da vítima a denúncia contra o agressor, contra o criminoso. Alguns crimes, eles precisam da manifestação da vontade da vítima para que haja uma responsabilização criminal para o criminoso. Neste caso, não. É um crime que independe da vontade da vítima. Sendo assim, qualquer um que presenciar e quiser denunciar, inclusive de forma anônima, pode. O homem não podia se aproximar da vítima, mas enviava mensagens para a ex-companheira. Em uma delas, ele escreveu: "Para esse ano que começa, espero que você sofra e que você pegue um câncer e coma você por dentro." Em outro texto, ele diz: "Desejo do fundo do meu coração que suas filhas sofram 10 vezes pior do que você passou." Ele acrescenta que uma das filhas não merece o lixo de mãe que tem. Elimar segue com palavras duras e cruéis. "Você merece ser estuprada e espancada muitas vezes. Você tem que sofrer muito. Você é um lixo e sempre vai ser um lixo. Sua vagabunda, imunda, espero que você morra, seu lixo." A qualquer momento que a vítima se sentir psicologicamente violentada, ela pode e deve buscar ajuda e denunciar na polícia. O problema é justamente a vítima perceber que está sendo vítima. Então, um dos grandes desafios, quando a gente fala em violência psicológica, é a vítima não mais naturalizar, normalizar ou até mesmo romantizar atos de violência. Porque aquele excesso de controle, aquele ciúmes doentio, muitas vezes a vítima ela não encara como uma violência, como uma possessividade. Ela encara como um cuidado, como um excesso de cuidado. Então é muito desafiador quando a gente fala, principalmente porque a violência ela é invisível. Somente a vítima presenciando e vivenciando essa situação que ela pode realmente denunciar e falar. Muitas vezes essa violência psicológica ela é camuflada por outros gestos. Seja uma violência psicológica no sentido de deixar a vítima completamente ignorada no relacionamento. A consequência que a gente percebe de atos de violência psicológica é a insegurança, é a angústia, é o medo e principalmente é a autoestima dessa vítima dilacerada. Então essa vítima ela não tem mais forças para buscar ajuda. As mulheres estão cercadas por todos os lados. Por isso, buscar ajuda o quanto antes pode evitar tragédias. Estão previstos 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Regina Célia, fundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, conta que existe todo um amparo que protege as vítimas. É muito importante deixar claro, né, que esse trabalho é um trabalho onde nós fazemos o atendimento, o acolhimento e o acompanhamento. O que significa isso? Nós atendemos as mulheres, elas nos falam sobre a demanda que elas precisam, ou é psicológica, ou é da assistência social, ou é jurídica. Depois nós fazemos um acolhimento psicológico, né? Elas passam pelas nossas psicólogas e depois nós fazemos a indicação dessas mulheres de acordo com as cidades onde elas estão para os centros de referências ou Casa das Mulheres Brasileiras, e isso sempre em contato com algumas agências do terceiro setor que são nossas parceiras. Dentre as violências, a patrimonial ou econômica é uma face pouco conhecida, porém nem sempre é vista de forma tão ampla quanto a violência física, ainda que possa deixar graves sequelas. Muitos tiveram ciência desse crime depois da visibilidade nacional através de vítimas famosas como Ana Hickman, Nayara Azevedo e Samara Filippo, que usou as redes sociais para falar da situação que vive há anos.
o genitor exigiu que eu deixasse a casa com elas, porque senão ele cobraria aluguel da genitora. Isso tudo para me pressionar a fazer um acordo de pensão na época, que ele ofereceu um valor que chega a ser vergonhoso. E na época eu nem tinha força para nada. Você está falando de uma violência financeira. Essa pessoa precisa conseguir desenvolver uma autoconfiança para ir atrás de trabalho, para começar a adquirir bens, né? Para ter dinheiro, porque a violência financeira, né? Uma pessoa vai privando essa outra pessoa, né? No relacionamento de adquirir dinheiro, né? E a sensação de capacidade, você não é capaz de arranjar um trabalho, você não é capaz, imagina, você não consegue nem limpar um chão direito. Como que, e essas são falas que acontecem dentro de uma violência financeira, né? Mas é associada à violência psicológica. Então, em grande parte, a gente começa trabalhando a violência psicológica, estruturando a pessoa para ir depois estruturando as outras partes, a violência patrimonial, a independência financeira, né? Se existe agressão e violência física, muitas vezes existem ameaças em relação a filhos, quando é em relação à mulher, a uma mãe. Depoimentos como o de Samara Filippo jogaram luz sobre as formas como esse crime é colocado em prática. Esses crimes podem ser desde um crime de dano, um crime de furto, de estelionato, aquela mulher ela ter apropriação indébita. Então são crimes que interferem diretamente no patrimônio dessa mulher, até mesmo uma extorsão. A violência patrimonial se configura quando existe retenção, subtração, destruição, ainda que de partes ou total, de qualquer objeto de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, inclusive os que são destinados às suas necessidades. Quando uma mulher não tem autonomia, ela é proibida de ter autonomia na deliberação de suas finanças, seja esta mulher que produz, seja esta mulher que trabalha ou não, quando ela fica impedida de ter acesso à independência econômica de forma violenta, por exemplo, quando a gente fala que uma mulher ela tem o celular quebrado, quando uma mulher ela tem de repente a conta do banco controlada, monitorada pelo seu parceiro, a gente fala que é uma violência psicológica. Quando essa mulher ela cai em transações, ela aceita que aquele criminoso, que o seu parceiro pratique transações com o seu dinheiro, quando ele burla sistemas, quando esse criminoso ele frauda sistemas, falsifica assinaturas, uma falsidade ideológica, uma falsidade material, tudo isso com o intuito de vantagem patrimonial em detrimento a uma desvantagem da vítima, a gente pode caracterizar como uma violência patrimonial. 3 a cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica, de acordo com a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto Data Senado. O levantamento apontou que a violência psicológica é a mais recorrente, com 89%, seguida pela moral, física, patrimonial e pela sexual. O ideal é que a denúncia seja feita no primeiro ato de violência doméstica. Porque muitas mulheres, elas acham que vai mudar, de que é só um episódio, de que é um evento. E normalmente o que a gente percebe é que há uma progressividade nas agressões. Então normalmente um caso de violência doméstica começa com uma violência moral, depois ele passa por uma violência patrimonial, uma violência psicológica, até que vai resultar muitas vezes numa violência física, que é aquela que é mais perceptível, ou, em alguns casos, até numa violência sexual. As feridas são invisíveis a olho nu, mas gravadas na alma, que causam tantos danos quanto as mais evidentes, pois traumatizam, paralisam as vítimas e, não raro, as emudecem para sempre.
Para os especialistas, não existe um perfil da vítima de violência psicológica. Ela independe de tipo ou condição da pessoa. Logo, qualquer um pode estar sujeito a passar por situações como ameaça, humilhação, manipulação, vigilância constante ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica. Um cenário triste e cruel. Mulheres que lutam para se livrar de amarras dolorosas da maldade. Vítimas de todas as formas mais terríveis da violência. Os dados da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher mostram que 74% das brasileiras perceberam um aumento da violência doméstica e familiar em 2023. O estudo ainda revelou que das entrevistadas que sofreram algum tipo de agressão, a maioria foi violada de forma física e psicológica. Para os especialistas, a violência emocional pode estar em todas as relações. Qualquer relação pode acontecer violência emocional. Então, com pais e filhos, em trabalho, quando tem hierarquia e tem que a gente fala de um assédio moral, de uma violência emocional, onde a mulher, ela sabe que ela está sofrendo uma violência, mas ela não pode reclamar porque ela precisa daquele emprego. Recentemente saiu o caso de um menino de 6 anos que morreu porque o pai obrigava a fazer esteira numa velocidade incompatível com a idade dele. Essa mulher não quer ser identificada. Vamos chamá-la de Bruna. Ela é adestradora. Hoje mora fora do país e revela que teve uma adolescência difícil. Sofria violência moral, mas não fazia ideia o quanto estava adoecendo com a situação. Na verdade, tem vários setores da minha vida onde eu sofri violência psicológica. Começou já dentro de casa, né? Por convivência com o meu padrasto, tá? E meu padrasto é usuário de droga, ex-padrasto no caso, né? Na época ele era usuário de droga, então ele chegava do trabalho, ele não gostava do relacionamento que eu tinha com a minha mãe, ele tinha ciúmes da gente, sabe? Então ele tentava de tudo pra me atingir e, por um exemplo, ele trancava a geladeira com cadeado pra eu não poder comer Danone, sendo que na época eu era uma criança de 12 anos. Entende? 12, 13 anos. Então eu acho que, no meu ver hoje, porque eu faço terapia, no meu ver hoje eu identifico já aquilo como uma violência psicológica, digamos assim, sabe? Porque ele até então ele não me batia, mas ele usava todas as armas psicológicas pra me atingir. Entende? E minha mãe permitia porque ela estava em um relacionamento abusivo. Porém, ela não tinha essa noção na época, então não tinha muito o que ser feito, porque na cabeça dela ele estava me educando, né? E então ela deixava, porque ela amava ele, só que tempos depois ela foi entender que aquilo também era um relacionamento abusivo tanto pra ela quanto pra mim, tá? E relacionamento, conforme eu fui crescendo, com 15 anos eu tive meu primeiro relacionamento, porque eu não queria ficar em casa. Eu sofria tanto em casa, tanto psicológico quanto fisicamente, que eu procurei uma forma de fugir daquele ambiente, que era muito pesado. Depois que saiu de casa, a profissional entrou em um relacionamento. Acreditava que tudo seria diferente, mas não foi o que aconteceu. Comecei a namorar muito cedo, com 15 anos, pra poder não ficar em casa, sabe? E eu tive um relacionamento de 4 anos. Eu fui um pouco tóxica nesse relacionamento, porque foi meu primeiro, então eu tava aprendendo tudo. Mas no meu segundo relacionamento, eu entendi o que era uma violência psicológica, no sentido do cara mandar nas minhas roupas, escolher o que eu tinha que vestir. E se eu não escolhesse o que ele gostasse, ele me xingava de N palavrões, entendeu? Por um exemplo, a gente morava numa casa, num prédio, tá? E não era aqui no Brasil, era em outro país. E na época tava tipo 46 graus de calor. E a gente dividia apartamento com um segundo casal. E eu estava de shorts dentro do meu próprio apartamento. E ele mandou colocar uma calça, porque o homem, o casal,
o homem do casal ia ficar olhando pras minhas pernas. E aí eu falei, está 46 graus, eu não vou colocar um shorts. Aí ele começou a me xingar. Então, tipo, quando eu fazia algo que agradava ele, eu não era vagabunda. Mas quando eu contrariava ele, eu era vagabunda. Entende? Entre outras coisas do tipo, ninguém vai te querer, você vai ficar sozinha. Era um misto de violência psicológica com depressão. Então, até mesmo parei de me cuidar um pouco, sabe? E aí ele falava, se você não se cuidar, ninguém vai querer você. Então, acorda pra vida, vai fazer alguma coisa. Foram coisas do tipo assim, entendeu? Palavras que marcam a alma da mulher, que às vezes se vê perdida e sem saber como sair da relação. Denunciar e buscar ajuda são os caminhos certos para encerrar o ciclo de violência, como explica Regina Célia, vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Então, quando existe uma revitimização, essa mulher ela fica muito fragilizada e ela fica totalmente transtornada pela possibilidade de que o que ela pensa enquanto eu estava em silêncio, eu sofri uma agressão aqui ou ali. Agora que ele sabe que eu estou encarando o fato, né, ele veio agora para me matar. Então, por isso que nós precisamos insistir, investir, cuidar, né, cuidar do cuidador, cuidar das pessoas que estão na rede, porque sem elas o nosso trabalho realmente fica bastante comprometido. E se elas não tiverem a certeza do propósito, que esta causa, como é que se diz? Ela exige, né? Ela exige um propósito que é um propósito de erradicar a violência. Parece uma utopia, mas a erradicação mesmo da violência contra a mulher, é preciso a gente falar mais sobre a erradicação para que a gente possa se acostumar a ouvir e ao se acostumar a ouvir, a gente consegue investir mais. A gente não volta para casa sossegado enquanto realmente a gente não conseguir salvar uma mulher, uma mãe, uma sociedade. O Instituto Maria da Penha, fundado em 2009, com sede em Fortaleza e representação em Recife, é uma organização não governamental sem fins lucrativos. O Instituto, inclusive, esse ano, ele está fazendo 15 anos. O Instituto, ele surge em 2009 e ele surge exatamente com uma proposta de trabalhar o aspecto pedagógico da Lei Maria da Penha, né? Então, a questão, quando nós iniciamos, né, o trabalho, né, do Instituto, era justamente a gente trabalhar no aspecto da prevenção, né? E no aspecto da prevenção, nós gostaríamos de envolver todos os agentes que atuam na rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher. E o papel do Instituto é estimular e contribuir para a aplicação integral da lei, bem como monitorar a implementação e o desenvolvimento das melhores práticas e políticas públicas para seu cumprimento. A Lei Maria da Penha, ela não se aplica apenas para casados. Ela se aplica entre o pai e a filha, entre o esposo e a esposa, entre o companheiro e a companheira, entre irmã e irmão. Então não importa, o importante é que exista um relacionamento afetivo ou um relacionamento familiar envolvido. Pode ser até o ex-marido, por exemplo. O ex-marido pode praticar a violência doméstica e estar sujeito à Lei Maria da Penha. O importante é que na Lei Maria da Penha, a vítima sempre é uma mulher. E agora o STJ entende que os transgêneros também são protegidas pela Lei Maria da Penha. O autor do crime na Lei Maria da Penha não é sempre um homem. Pode ser um homem ou uma mulher. Então nós temos casos de aplicação da Lei Maria da Penha contra uma mãe, por exemplo, que causa algum tipo de violência psicológica na própria filha. Então veja que a vítima é sempre uma mulher, mas o autor do crime pode ser homem ou mulher. Bruna sofreu com o comportamento do ex-padrasto e conta que, infelizmente, acabou carregando na essência a forma cruel que era tratada.
o primeiro insight que eu tive foi: não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Então, vamos supor, eu comecei a namorar com 15, quando eu tava com os meus 21, digamos assim, eu entrei firme e forte na terapia. E aí, a minha terapeuta começou, o meu terapeuta, né, era outra pessoa, ele me explicou o que era um relacionamento abusivo e a violência psicológica. E ele me explicou as formas como a gente podia fazer aquilo. E aí, eu enxerguei, quando ele falou, verbalizou em voz alta, eu me vi naquela situação e eu falei: eu não quero ser essa pessoa. Então, tipo assim, por mais que você tá numa relação, você vê algo, você tem ciúmes, eu tento ao máximo pensar: por quê? Por que eu vou fazer isso com aquela pessoa? Por que eu vou maltratar aquela pessoa, sendo que ela é livre? Ela tem o livre-arbítrio de fazer o que ela quiser. E ela continua me respeitando. Mas acho que se não fosse a terapia pra me tirar desse limbo de ser tóxica e abusiva mesmo, eu jamais ia conseguir entender o lado do próximo, entendeu? Tanto que quando eu entro numa relação agora, eu tento ao máximo de que essa pessoa ser livre. Eu acho saudável ela sair com os amigos, seja mulher ou homem, não importa o gênero, isso é o de menos. Eu acho que é extremamente necessário o seu parceiro ou a sua parceira sair e ser feliz com os amigos também, com a família, fazer coisas diferentes de você, sabe? E aí eu fui aprendendo a deixar os meus relacionamentos com um tempo mais leve, mas até pouco tempo, até 6 meses, eu estava num relacionamento abusivo e sofri violência psicológica bem pesada. Quando a gente acaba tendo uma infância que tornou, né, a gente mais vulnerável e mais inseguro, não enalteceu as nossas qualidades e ajudou a construir a nossa segurança, a nossa autoestima, né, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente permite que o outro fale pra gente quem a gente é, porque a gente não sabe quem a gente é. Até um certo momento da nossa vida a gente até permite muitas vezes se questionar e duvidar das nossas capacidades. A partir de um certo amadurecimento emocional, né, de algum tempo de vida, a gente fala: não, essa pessoa está dizendo que eu sou algo que eu não sou. Eu não me reconheço dessa forma. Eu não vou permitir que ninguém fale isso de mim. E o narcisista faz isso de uma forma muito bem feita, por ser uma pessoa sedutora, por ser uma pessoa de fácil convencimento. A jovem, depois de buscar socorro na terapia, descobriu o quanto a violência moral é perigosa e deixa traumas. Ela achou que não passaria mais por isso, mas a vida pregou uma peça. A gente teve uma discussão e aí ele falou pra mim: eu acho que já deu pra nós dois. E aí eu concordei. Eu falei: realmente, eu acho que já deu pra nós dois. Quando eu concordei, ele falou: então é isso, você vai agir assim. E aí eu falei pra ele: tá, mas você acabou de falar que já deu, o que eu vou argumentar? Eu concordo, não tem porquê eu bater boca com você falando que não, a gente pode tentar. Eu tô cansada, eu não quero mais tentar. E aí ele ficava me rodeando, a gente morava juntos na época, ele ficava me rodeando do tipo, como é que eu posso te dizer? Não, vamos conversar, vamos tentar ficar bem. E aí eu falava: não, eu não quero mais conversar. E aí ele era rude comigo. Aí ele falava: vocês brasileiras são tudo bando de golpista. Aí eu falava: mas pra que você chega nesse ponto? Por que tem que generalizar uma nacionalidade e dizer que as pessoas são golpistas? Não faz sentido. Era tipo assim, quando a gente estava em bons termos, mesmo separados, ele era ok comigo. Quando eu contrariava ele, por exemplo, mesmo terminado, ele queria cozinhar junto. E eu falava: você não entendeu que a gente está terminados e você só tá aqui porque você não tem lugar pra ficar? Não tem porque a gente cozinhar juntos. Então você é uma vagabunda. Então você não presta. Então você é uma golpista. E eu falava: por que eu sou golpista? Na boa, eu trabalho dia e noite, noite e dia. De segunda a sábado. Eu nunca te pedi um tostão. Eu banco tudo nessa casa. Por que eu sou golpista? Então, e ele via que quando ele me chamava assim, de golpista, ele me deixava muito mal. Muito, muito mal. Porque eu não aceito que você fale algo de mim que não é verdade.
Então, era assim, eu acordava de manhã, eu ia pro trabalho feliz da vida porque eu ia ter que voltar pra casa e ver a cara dele. A cada dia, a relação estava mais sufocante. Eu trabalho com cachorro, né? Então, vira e mexe, os meus clientes pedem pra eu ficar na casa deles, cuidando dos cães, enquanto eles vão viajar. Então, quando isso acontecia, eu tinha pulos de felicidade, porque eu não precisava voltar pra casa e ficar nesse ambiente que era muito tóxico, sabe? E qualquer respiradinha diferente que eu dava, ele vinha me encher o saco. Sabe? Tipo, se eu tava no quarto vendo um seriado e eu ria, ele aparecia no quarto. Por que você tá rindo? Aí eu tinha que justificar. Tô vendo um seriado, não posso rir? Ah, você tá tirando uma com a minha cara, você tá sendo irônica, sarcástica. Sendo que eu tava no quarto e ele na sala, tipo... Era esse ciclo de noite, dia, durante quase 2 meses, até ele sair de casa. Às vezes a gente pode encontrar uma característica muito dominadora, muito insegura, muito grosseiro em algumas situações. E às vezes a gente pode encontrar também perfis muito narcísicos, tá? Que hoje é muito falado, né? Esses traços narcísicos das pessoas, você pode proliferar bastante na internet, e até tem até muita gente banalizando o que é o narcisismo, né? Porque todos têm traços narcísicos naturalmente, mas uns têm isso muito mais acentuado. E as pessoas que têm, por exemplo, um narcisismo muito acentuado, elas não são necessariamente violentas, tá? Elas não falam com agressividade, mas elas podem manipular a situação, como, por exemplo, fazendo gaslighting, que é algo que deixa o outro muito inseguro e até mesmo se achando louco. Tá? Então, existem outras formas de abuso psicológico que não são tão diretas ou tão claras. Tá? Então, tem diversos perfis. O importante é a pessoa ler, né, quem está ali do outro lado, entender o que aquilo te faz mal, né? Que segurança que aquilo passa, se aquilo está te fazendo mais bem ou mal, se você está o tempo todo achando que você está errada. Outras pessoas muitas vezes já comentam com você: olha, essa relação não é muito boa, eu te vejo sempre triste, parece que ele está sempre abusando de ti. Então tem outros parâmetros que começam a mostrar para a pessoa que está sendo abusada que talvez aquilo esteja estranho, que talvez aquilo não esteja tão bom, e muitas vezes a pessoa se auto-engana, né, muitas vezes, né, porque existe ali uma manipulação, como se a pessoa estivesse errada de pensar aquilo, né? Quem já passou por pessoas que são muito narcisistas entendem a destruição que elas fazem. A adestradora conseguiu se livrar da violência, mas na bagagem ela traz consequências. Eu acho que medo de se relacionar com as pessoas novamente e se machucar novamente, sabe? E quando a gente se envolve com uma pessoa nova, a gente aceita tudo, porque a gente tem medo de ficar sozinha. É uma linha muito tênue entre aprender a confiar novamente e aceitar tudo pra não ficar sozinha. E esse aceitar tudo que te leva novamente pra um ciclo vicioso da violência psicológica. Porque eu sofri muita dependência emocional, estando num relacionamento horrível. Porque eu não queria ficar sozinha. Demorou muito pra eu entender que eu fico muito bem sozinha. Demorou muito pra entender que existe vida após término. Que realmente machuca, sim, dói, sim, mas quando você entende que aquilo era um fundo do poço, que ficar sozinha é muito melhor do que estar sofrendo tudo aquilo dentro de casa, você acorda pra vida. Eu demorei pelo menos 10 anos pra ter esse clique. Demora muito. E eu demorei 10 anos pra ter esse clique fazendo terapia. Eu não imagino pra pessoas que não têm acessibilidade à terapia, não pode pagar um terapeuta, como é que poderia estar fazendo isso? É muito complicado. Regina fala que mesmo com a Lei Maria da Penha, ainda existem alguns entraves quando a mulher resolve gritar por ajuda. A gente observa que a evidência da violência física ainda é um mote para que, por exemplo, na delegacia, quando a mulher chega para falar sobre a violência psicológica, um agente pergunta se ela faz todo o relato, ela traz a narrativa, né, a narrativa de todo o processo de tortura mesmo, que ela sofre.
Mas no fim ela ouve a seguinte pergunta: mas a senhora tem alguma lesão? Lembra de algum dia que ele a lesionou, deixou uma marca no braço, ou no seu olho, ou num dente, ou num dedo quebrado, para que a gente possa registrar aqui? E tem testemunha? Colocando claro de que fica mais difícil você buscar justiça por essa via. E aí vai havendo um momento de pacificação da desinformação, do erro. Por quê? E aí eu volto. A desinformação e a falta de uma formação continuada para os agentes, né, com relação à gravidade, ao dano, a gravidade, ao dano, a profundidade corrosiva provocada pela violência psicológica e violência moral. São vários fatores, mas eu diria que o principal fator está na pecinha que está atrás da lei, que são os operadores da lei. Então, juízes, promotores, delegados, policiais, advogados. Toda essa engrenagem, ela funciona com base nesses personagens. E, de fato, como eu disse, em muitos casos, as declarações da vítima de violência psicológica, elas não são levadas muito em conta. Parece que, muitas vezes, o judiciário entende que é um crime menor, que não é um crime tão importante, e é um crime grave. É um crime que tem uma pena mais alta. O problema é a gente conscientizar esses profissionais para que eles entendam o quão necessário é que seja de fato apurado uma denúncia de violência psicológica. Porque o que a gente tem hoje é realmente uma expressão que eu gosto de usar, que é uma corda frouxa para apurar esse tipo de crime. A gente precisa de pessoas vocacionadas. Então, juízes, juízas que gostam de atuar na vara da violência doméstica. Promotoras, promotores, delegados, delegadas que gostam. E o que a gente vê é que em muitos casos hoje nós temos pessoas em posição de autoridade com relação a esse tipo de crime que não gostam de atuar com esse tipo de processo, que não gostam de mulher, assim, não no sentido sexual, não gostam das alegações, de tratar os problemas que elas têm, as dificuldades. Então a gente sente realmente há um ódio de muitos desses agentes com relação ao problema violência contra a mulher. Bruna não denunciou o ex-namorado, mas teve forças para escapar do pesadelo que vivia. Olha, o que eu posso falar eu sei que é muito difícil. Eu já sofri dependência emocional muito pesada, muito de não me imaginar sem aquela pessoa, de minha vida não ter sentido, mas eu te garanto com todas as letras que sua vida tem muito mais sentido sozinha, se conhecendo sozinha e se colocando num patamar muito alto, porque a pessoa que passa por isso, ela merece coisas boas na vida. Ela não merece ficar nesse relacionamento abusivo. Esse relacionamento, morrer de amor, ninguém morre. Ninguém morre de amor, entende? Vai doer. E outra coisa, é necessário passar por esse luto emocional. Porque se você não sentir a dor do luto, você vai entrar em outro relacionamento que você vai aceitar muito pouquíssimo, porque pra você aquele pouco já é demais. E aí você vai entrar em outro ciclo vicioso de um relacionamento abusivo que vai sofrer. Não tô generalizando, mas pode sim sofrer violência psicológica. Então assim, quando você vê que você não tá feliz, que aquela pessoa tá mandando em você, ou até mesmo na expressão comendo pelas beiradas, porque é assim que começa, dá um basta. Eu não tenho forças. Você tem sim. Porque se você não terminar naquele momento que você não tem forças, você pode ter certeza que no futuro você vai acabar do mesmo jeito. Uma hora ou outra você vai acabar. Então é melhor você salvar tempo e ir viver tua vida feliz do que você prolongar, perder uns belos anos da sua vida, se acabar naquele relacionamento e perceber lá na frente que não valeu, que não era pra ser. É tipo, você pode evitar a fadiga, literalmente, entende? Mas morrer de amor, ninguém morre. Muitas não têm a mesma coragem que Bruna. A maioria
teme tentar sair do relacionamento. Um estudo aponta aumento de 19% da violência não letal contra mulheres no Brasil nos últimos 5 anos. O levantamento foi feito pelo Instituto Igarapé, que retrata a dura realidade das vítimas brasileiras. O que a gente observou no estudo é que a violência psicológica ela tem crescido bastante nos últimos anos. Analisando os últimos 5 anos, o crescimento foi de 23% e analisando os últimos 10 é um crescimento acima de 80%. Isso pode significar 2 coisas. Primeiro, a gente reconhece mais a violência e notifica mais, ou realmente está tendo um aumento. Talvez é uma mistura desses 2 elementos. E por que é importante a gente olhar para a violência psicológica? A violência psicológica é aquela na qual a mulher é submetida a situações de ameaça, de humilhação, de insultos, uma vigilância constante que acaba abalando a sua estrutura emocional e essa condição de viver na sociedade. E ela tem uma dimensão, um impacto em muitas dimensões da vida da mulher. Portanto, observar os diferentes tipos de violência, principalmente para essas violências não letais, que muitas vezes podem se somar e chegar numa situação de violência letal, ele é muito importante. Não só a gente diagnosticar, entender o fenômeno, mas trabalhar com políticas que possam reverter essa situação. Segundo Melina Rizzo, a violência psicológica, que aumentou 23,2%, apresenta um componente importante para as políticas de proteção à mulher. O Instituto Igarapé é um Think and Do Tank e a nossa missão é olhar para como podemos resolver os grandes problemas que hoje têm atingido a sociedade. E um deles é a questão da segurança pública e a questão da violência. Sendo uma organização que é liderada por mulheres, a gente não poderia deixar de olhar para essa questão que é tão profunda e atinge a sociedade, não só brasileira, como muitas outras sociedades, como a gente tem visto. A gente vem mapeando esses tipos de violência contra a mulher já desde 2019 e a gente tem um portal que chama EVA. Você pode acessar eva.igarapé.org.br, onde você encontra todos os tipos de violência contra a mulher, tanto aqueles reportados no sistema de saúde quanto aqueles reportados no sistema de segurança pública. E por que é importante a gente olhar para essa questão? Porque é um tipo de violência que ele está no seio da sociedade, muitas vezes invisível, promovendo impactos muito profundos dentro da sociedade, seja numa expectativa de gênero, de papéis, onde é o papel que se espera da mulher na sociedade, mas também expondo muitas vezes uma situação de violência intrafamiliar que vai ter consequências depois no cenário de violência que a gente vê como um todo. Portanto, entender claramente o que tem acontecido para poder pensar soluções que podem dar conta desse problema, é isso que o Instituto Igarapé vem produzindo. A intenção do Instituto com as pesquisas é unir forças com o terceiro setor e o poder público para a elaboração de políticas públicas para a construção de uma sociedade mais segura e justa para todas as mulheres. Quando a gente fala de violência no debate público, muitas vezes a gente olha para a questão da letalidade dos homicídios, no qual os homens, principalmente jovens, negros, são as principais vítimas. Mas quando a gente olha para todos os outros tipos de violência, a mulher disparadamente é a principal vítima. E aqui a gente está falando de outros tipos de violência, como violências não letais, que envolvem violência psicológica, violência patrimonial e violência sexual, que esteve tanto na pauta de discussão dessa semana. Então, olhar para essa questão, muitas vezes uma violência invisível, que não vem ao debate público, que a gente observa a subnotificação, é muito importante para a gente entender melhor esse fenômeno e poder criar políticas públicas que atuem não só no tratamento desse tipo de violência, mas principalmente no processo de prevenção. O silêncio ainda é grande. Ficar calada é a forma que a vítima encontra para evitar o pior. Voltar a viver, para muitas, não é opção. Mas a coragem e as leis precisam ser mais fortes para minimizar a triste realidade da violência doméstica no Brasil. Estamos muito à frente no que se refere ao combate à violência doméstica, inclusive se a gente considerar países desenvolvidos. Nós, claro, temos um desafio gigantesco pela frente
isso acontece não só nessa área, mas em vários outros segmentos da justiça, que é de realmente movimentar essa máquina e conscientizar os operadores de que realmente aquela denúncia merece ser apurada. Então, o meu recado para essas mulheres que elas acham ou têm certeza que estão sendo vítimas de violência, que elas procurem ajuda, que elas procurem auxílio de profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, de um bom advogado, da polícia, para que então as denúncias sejam dadas seguimento para elas, que elas sejam realmente alvo de investigação. Porque muito se fala sobre falsas denúncias de violência doméstica. Elas existem? Existem. Óbvio que existem, assim como existem falsas denúncias de todos os crimes possíveis e imaginários. Porém, a gente não pode, com o argumento de que em alguns casos há falsas denúncias, de que todas as denúncias são falsas. Então, esse movimento, ele é de dentro para fora. Então, são mulheres se conscientizando, se reunindo, se juntando, buscando apoio umas das outras para que as denúncias sejam faladas, sejam trazidas, sejam divulgadas, para que todas as mulheres possam saber onde começa uma violência psicológica, porque ela começa bem pequena. E o Documento Jovem Pan fica por aqui. Você consegue rever o programa no canal do YouTube da Jovem Pan. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Até mais. Realização Jovem Pan News.